Maurício, ajuda ela lá. Agora, Aí. nós vamos dar prosseguimento ao estudo, então, do tema do Evangelho, né? Hoje é o segundo capítulo. Só relembrando que na semana passada vocês viram que ele não veio destruir a lei dos profetas, e o resumo disso seria assim: Jesus colocou para todos a importância deles seguirem realmente o que constava na lei, nos 10 mandamentos, não aquilo que eles ouviam falar, porque os rabinos tinham a meditação e as versões que eles iam dando, as interpretações, e eles colocaram inclusive que tinha que amar o próximo e odiar o inimigo, né? Então Jesus vem e coloca: amai os vossos inimigos. Ele sempre colocava nas falas dele: vocês ouviram, porque eles não podiam ler, que eles não sabiam ler, né? Mas eu, porém, vos digo, façam isso, que é uma nova lei. Então, os profetas também falavam dele bem antes de Moisés, durante um grande período. Então, ele veio reforçar isso. O segundo capítulo, Kardec nos traz que o reino dele não era deste mundo. Nos 4 primeiros capítulos do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai notar que Kardec traz toda uma fundamentação para que a gente realmente se sustente naquilo que o Espiritismo vai nos oferecer, né? Então, é muito importante que esse estudo, até o 4º, 5º capítulo do livro, seja bem intenso, para que a gente realmente consiga falar. O Evangelho segundo o Espiritismo é em função disso, e Kardec nos traz isso de uma forma maravilhosa. Apenas João escreve sobre essa passagem, e depois, mais para o final, vou trazer algumas reflexões sobre por que só João escreve sobre isso, né? Para vocês terem uma ideia, quando Jesus foi preso, essa meu reino não é deste mundo consta no Evangelho dele, porém é no momento que ele é preso e Pilatos o interroga. Então essa conversa ele tem com Pilatos. Onde que se deu isso? Na Torre Antônia, onde tinha o pretório. E esse pretório era a residência do pretor, que seria o governador então de Roma, né? Isso na Roma Antiga. Vocês observam aqui, as torres, né? A Torre Antônia, e aqui era o templo deles. Só que os romanos, espertos como eram, fizeram entre um e outro um caminho interno onde eles passavam para poder controlar o povo. Então, todo esse tema de hoje vai ser desenvolvido. Jesus foi preso naquelas 4 torres, que era a Torre Antônia, que fala, né? Onde o governador, então, Pilatos, residia. Nesse capítulo, nós temos alguns fatos que Kardec vai estudar. Ele fala do horto das oliveiras onde Jesus estava, né? E aí também tem um tema assim tão bonito para estudar, viu, Anderson? Por que é horto, né, das oliveiras? É Judas entregando Jesus, é onde Pedro, muito entusiasmado, né, corta a orelha do soldado, é onde ele vai então ao encontro de Anás, Caifás, tem as 3 negativas de Pedro, e onde ele encontra Pilatos, que essa frase então vem daí. Kardec estuda nesse capítulo segundo do livro do Evangelho, mais esse item 5 e 6, tá? O resto ele não entra em detalhes assim tão profundos, né? Porque senão também um capítulo só não daria para ele fazer tudo isso. Vocês vão ver também que os sacerdotes não entraram lá no sinédrio nem no pretório, porque era véspera da Páscoa, né? E eles estavam se preparando, então eles entregaram Jesus, mas eles ficaram de fora, porque eles não podiam se contaminar.
Aí não se contaminava no corpo, mas no coração e na mente já tinham feito o estrago que eles fizeram, né? É uma coisa assim bastante interessante. Então, Kardec, o que ele faz? Ele estuda do Evangelho de João, que é bem extenso esse percurso, ele só pega 3 versículos, o 33, o 36 e o 37. Os demais ele não entra em detalhes para estudar. Ele fala da vida futura, da realeza de Jesus, sobre o ponto de vista e mensagem de uma rainha. E olha que interessante como ele foi levando o estudo para a gente. No primeiro capítulo, que é sobre Moisés, profetas, quem vem dar a mensagem das instruções dos espíritos é um espírito israelita. Muita coincidência. E nesse, quem vem dar a mensagem é uma rainha, porque Kardec vem comentar nesse capítulo sobre a realeza de Jesus. E ela, rainha desencarnada da França, vem dar a instrução dos espíritos. Assim, Kardec foi um excelente pedagogo, um excelente instrutor, mas ao mesmo tempo ele deve ter tido uma influência mediúnica fantástica para ele encadear, né, todos esses estudos dessa forma. O que era esse sinédrio? Eu coloquei esses detalhes para a gente realmente perceber o que aconteceu naquele momento, né? O sinédrio era o poder judiciário, legislativo e executivo da época. Era lá que eles deliberavam todas as situações. Tinham 72 membros e esses 72 membros eram também com autonomia de alguns dos sumos sacerdotes dali, né? Ele deixava assim 72, lembrem também que era da época de Moisés, os que faziam parte como que eu poderia dizer, da equipe dele para deliberar sobre as 12 tribos, eram 72 membros também. Vocês vejam que eles copiaram, continuaram fazendo quase que igual Moisés fazia, né? Ele era também, o sinédrio, um banco central. Era ele que fazia a troca de moeda, isso aí quase ninguém sabe. Para o povo, era algo importante, porque o templo de Jerusalém era para eles algo assim extremamente sagrado, né? Lá onde realmente eles faziam todas as suas e se dedicavam na sequência que Moisés trouxe sobre os sacrifícios de animais e coisas assim. E Roma colocou essa torre, então, como um aparato militar, porque dali eles vigiavam o templo de todos os lados para não deixar que o povo hebreu aprontasse. E eles sabiam que era um povo que estava muito em conflito o tempo todo, né? Vamos ver então. Nós vamos falar sobre Pilatos. Por que Pilatos é importante nessa história? Ele era alguém que era o governador daquela região, mas ele hesitou demais, ele não sabia o que fazer perante Jesus. O diálogo que acontece com eles mostra assim que ele realmente não achou nada que pudesse acusar aquele homem que estava ali na frente dele. Ele pergunta para os sacerdotes: por que vocês estão acusando? Eu não vejo nada de errado nele. Eles falam: mas nós não temos o direito de matar, só vocês que podem. Quer dizer, quem queria matar Jesus não era Roma, eram os próprios hebreus, eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes, né, que se revoltaram. Então, a figura de Pilatos é aquele que, entre a consciência dele, a consciência do cargo que ele ocupava e a postura que ele tinha, ele ficou oscilante, ele vacilou. Então, aquele lavar as mãos de Pilatos que a gente fala, que a gente às vezes traz até para o nosso pensamento, quando a gente não sabe o que fazer, lava as mãos, seja o que Deus quiser, né? É essa postura que nós vamos ver então na frase que ele conversa com Jesus sobre o reino de Deus. E aí, Pilatos teve a grande ideia de mandar ele para Herodes, porque ele percebeu que Jesus era galileu
e Galileu, quem era responsável era Herodes. Então é uma disputa de poder. É como se fosse hoje falar que o judiciário tinha incompatibilidade de competência. Que tem um advogado aqui? Tem? Não é isso mais ou menos que fala? Quando os poderes não podem agir, fica um dependendo do outro, o que Herodes faz? Devolve para Pilatos. Então há uma organização política ali. Transformaram os sumos sacerdotes, foram muito inteligentes. Eles transformaram esse problema num problema político. Porque se eles fossem entregar Jesus como um mero, que se dizia filho de Deus, para Roma, gente, isso não era nada. Porque eles tinham tantos deuses, né? Tinha lá devoção para rei tal, Hércules e Egeu e sei mais quem lá. Todo mundo era filho de Deus. Jesus era mais um, quer dizer, para eles, manda embora, porque filho de Deus por filho de Deus nós temos um monte, né? Então eles transformaram isso, levando, eles abriram como se fosse assim, um requerimento de culpa do mestre, colocando que ele tinha entrado contra Roma, que ele era o rei que ia tomar o lugar do rei de Roma. E aí que foi o cargo político que pegou. Então Pilatos, numa hora dessa, sem saber o que fazer, fica nessa indecisão e oscila muito, e aí é onde Jesus acaba sendo condenado, né? O reino de Deus. Na verdade, Jesus traz para nós uma ideia que era do ponto de vista dele, né? Assim, eu comecei a elaborar uns questionamentos e acho que vocês já perceberam que eu adoro fazer pergunta. Então, assim, eu comecei a me perguntar, né? Mas que reino é esse? Jesus falou o reino de Deus sob o ponto de vista dele. Será que a gente tem capacidade para imaginar o que é esse reino de Deus numa esfera crística? Não. Nós não fazemos ideia de como é esse reino. Vocês imaginam uma reunião de espíritos puros, crísticos, acima de Jesus também, como que é esse reino deles? Não dá para a gente sequer pensar, né? Então, o reino de Deus que ele comenta também tem algo a ver com alguma coisa que ele revelou a partir da imagem que ele passou para nós. Então, a gente faz uma ideia de como é esse reino de Deus. A gente não sabe ainda, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que o nosso reino aqui na Terra, no campo material, e o que ele quis passar para nós é uma dimensão espiritual. Então, é um ponto de vista dele, também é algo que espiritualmente a gente quer alcançar como o reino, né, de Deus. Se ele não era rei dos judeus, de que esfera ele era rei? Porque ele comenta nessa passagem, Pilatos pergunta para ele, você é rei? Ele diz, tu dizes. Ele falou, mas você é rei dos judeus? Ele falou, não, dos judeus não. Porque se eu fosse rei dos judeus, eles não estariam me trazendo aqui. Eles teriam promovido uma guerra e com certeza eu ganharia a guerra. Então não sou rei dos judeus. De que esfera ele era rei? Nós também não sabemos, né? Mas ele coloca que ele era rei, não rei dos judeus. Outra pergunta, se ele veio para nós representando de Deus, né, como representante de Deus, essa imagem que ele nos passa então desse reinado é algo para a gente também se basear na imagem que ele passou. Então, quando a gente começa a desejar conhecer Deus, deseja penetrar um pouco mais nessa paternidade divina, a única imagem que vem na nossa cabeça qual é? Jesus, né? Nós temos ele como imagem. E é uma imagem ainda fabricada, porque a gente não sabe como era o rosto dele. Nós não temos noção de como ele era.
Sabemos que ele era um judeu, então mais ou menos como judeu, as feições que ele teria, provavelmente ele tivesse também cabelos compridos, porque era da época, só que a imagem de Jesus sem nada na cabeça, isso não existe, porque ele era judeu, então o judeu sempre andava com o quê? Com o pano, né? Com um tecido, né? E com aquele chapéuzinho. Então esse é o verdadeiro Jesus, não que foi feito numa imagem ocidental para nós, de alguém de olho azul, de cabelo claro, coisas assim. Mas não importa. Quando a gente pensa em Deus, a imagem que vem é do Cristo, seja ela de qual for, de pintura ou alguma representação, né? Nas primeiras pregações que ele começou a fazer, bem antes de encontrar Pilatos, ele já falava que ele estava ali, que ele ia implantar o reino de Deus. Então ele já começa a trazer para todos aqueles que o ouviam uma ideia a respeito disso. Só que para o hebreu também era difícil deles pensarem sobre isso, porque no Antigo Testamento não existe essa palavra reino de Deus. É apenas com Jesus que nós passamos a ter conhecimento desse reinado, né? De como que é o reino de Deus. Emmanuel nos coloca também que o reino é o trabalho a ser feito no íntimo das pessoas. Aí a gente começa a levantar as hipóteses, né? Esse reino de Deus não é deste mundo, por que será? Esse reino de Deus começa dentro de nós? Emmanuel diz que sim. É um trabalho, então, interno? Sim. Nós vamos ver que nós temos muitas parábolas do Mestre falando sobre o reinado, né? E o reino de Deus está dentro, né? Ou está dentro do mar, ou está dentro da terra, ou está dentro, quando a mulher perde a dracma perdida, né? O dinheirinho dela, assim por diante. É sempre uma busca interna, o reinado de Deus. Em todas as parábolas também, ele sempre fala para pescadores usando o peixe como exemplo, do fundo do mar como o reino de Deus. Ele usa das ovelhas para os pastores, e ele vai usando para as mulheres, ele usa do fermento que elas faziam o pão. Então olha como ele foi jogando as ideias também nas parábolas que ele deixou, né? Ele estaria também se referindo ao local que ele iria, porque ele também colocou para nós que ele iria para um local que nós não poderíamos ir. Tem uma passagem dele que fala assim: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, né? Que é a disputa, sempre tem uma mãe na história que vai puxar para os filhos um certo favoritismo. E ela foi para os dois filhos dela, que um queria que ficasse à esquerda e outro à direita dele, quando eles se fossem. Ele falou: senhor, você tem certeza que está pedindo isso para mim? Para onde eu vou, eles não podem ir. Então, ele estava se referindo também a esse reino. Ele iria voltar para algum lugar. Podemos imaginar que o reino de Deus, ele existe em outras esferas, em outros mundos, em outras situações? Também é uma hipótese que a gente levanta, né? Ele veio para dar testemunho da verdade. Então, nesse capítulo, vocês vão encontrar que ele fala muito sobre isso. E quando ele questiona Pilatos sobre o que era verdade, Pilatos não conseguiu responder, simplesmente virou, lavou as mãos e foi embora, né? Porque a verdade que ele traz, que ele trazia e continua trazendo para nós, é o testemunho que ele se comprometeu com o Pai, então de vir mostrar para nós, né? Uma verdade de como a gente iria alcançar esse reino de Deus. E isso foram muito poucos os que perceberam isso, né? E vamos ser bastante sinceros, eu acho que até hoje, agora que nós estamos tendo assim, uns insights maiores para a gente realmente entender tudo aquilo que o Mestre falou para nós, né? Nós já devemos ter passado por várias encarnações em outras religiões também, e com certeza em todas elas a gente
tem oportunidade de saber sobre o reino de Deus, né, se a gente desejar, mas é sempre assim, ainda é estranho porque tem pessoas que não acreditam que Jesus é o que ele veio fazer como representante. Alguns falam que ele era um profeta, até hoje, né? Ou então que ele era um revolucionário, ele era apenas um galileu lá que pregava umas coisas estranhas, que no fim mataram. Então essa dicotomia sobre a verdade que ele veio dar testemunho, ainda hoje nós encontramos em vários segmentos religiosos também. Ele era uma autoridade perante Pilatos, só que na frente de Pilatos ele se cala muitas vezes porque ele percebia que Pilatos, nesse momento da conversa sobre o reino de Deus, ele não sabia o que falar, né? Ele não entendia. E vejam só realmente a realeza dele, porque em todo o Antigo Testamento, ele vinha preparando, através dos profetas, a vinda dele. Vários profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores, né, no Antigo Testamento. Mas os profetas maiores, eles falavam que Jesus, que o Mestre, né, aquele que viria, iria salvar, e etc, mas que ele também ia morrer assim, que o próprio povo ia matar, assim. Então, Jesus, na frente de Pilatos, nesses momentos, ele se calou, porque ele estava seguindo aquilo que era anunciado no Antigo Testamento há mais de 1000 anos antes da vinda dele. Então, é bem provável que o próprio Mestre tenha instruído e inspirado os profetas na antiguidade, ou diretamente através dos seus enviados, para que eles realmente falassem o que iria acontecer para o povo perceber, né? E eles não perceberam. E Jesus se cala, porque se o reinado dele realmente não era deste mundo, ele não podia forçar ninguém a enxergar de maneira diferente, né? Veja só a realeza realmente desse Cristo que veio até nós, né? Quando ele coloca também para Pilatos que ele vinha como testemunho, aí o que é uma testemunha judicialmente falando, né? É aquela que fala o que viu, mas ela não dá opinião se estava certo ou errado. É isso aí, né, advogado? Então, assim, você chamada para testemunhar que aqui dentro tinha uma reunião. O que eu vou falar? Eu vi as pessoas numa reunião, mas eu, como testemunho, não vou dizer se estava certo ou se estava errado. Então, o testemunho que ele dá era para realmente falar a verdade daquilo que ele havia visto. E quem Jesus viu? Ele foi testemunha de quem? De Deus. Então veja que ele deu várias dicas e eles não perceberam, né? Ele vinha testemunhar que realmente ele tinha ouvido falar sobre isso, mais aquilo. E a conversa que ele tem, se depois vocês forem olhar no capítulo todo, é bem interessante para vocês também estudarem, né? Ele se submete, ele que era o governador, ele se submete a tudo aquilo que ele passou, ele se submete ao escárnio de Herodes depois, quando eles colocam o manto, coloca, acho que como se fosse uma cana, né, na mão dele, coloca a coroa de espinhos, ele se submete, mesmo com tanta autoridade, porque ele honra a posição de Pilatos. Somente quem é um rei de um outro reino, né, que consegue fazer tudo isso que ele fez. Até porque ele não veio desautorizar nem ferir as leis daqueles que estavam ali naquele momento. Ele sempre falou, e no primeiro capítulo, Kardec coloca para nós o Evangelho, que realmente ele não vinha
retirar nada da lei, né? Isso realmente mostra para nós o quanto ele, como governador, ele segue uma rota divina. E já era esperado pela espiritualidade que ele fosse passar por tudo isso. Em determinado momento na nossa história cristã, não só como espírita, mas em qualquer religião cristã, a gente vê esse Jesus indo, né, para o martírio que ele foi, para o sacrifício, e a gente se pergunta, nossa, mas ele podia ter feito tanta coisa, né? Podia ser, enfim. Mas ele já sabia o que ia acontecer. E essa programação foi específica. Ele veio num local preparado para um segmento da sociedade que tinha o Deus único já, né, que não mais politeísta, mas ele veio num local onde Roma dominava, porque o Império Romano era fantástico para levar as informações. Então, cada cristão que morria em determinados lugares ali por perto, porque eles começaram a fugir, né? Isso levou 400 anos eles fugindo. Nesses 400 anos depois da morte de Jesus, eles levaram a informação desse Jesus para tudo quanto é canto. Porque o próprio Império Romano ia lá e matava aquele que era cristão. O que ficava na cabeça de quem não era? Mas por que será que esse povo morre tanto, né? E como que eles morrem desse jeito, cantando? Que história é essa? A curiosidade passou a ser maior, onde eles começaram realmente a divulgar o cristianismo, sem contar que fizeram também muita besteira pelo caminho, mas vamos deixar para lá, né? Kardec também escreve nesse capítulo, no segundo capítulo, sobre o ponto de vista, e que o ponto de vista de Pilatos foi ligado à parte material, né? A parte política, a parte assim, de interesse, um pouco de hesitação, mas era aquilo que ele via no momento, e o ponto de vista de Jesus era o testemunho com a verdade. Então, sempre, até nesse momento, frente a Pilatos, Kardec coloca assim, magistralmente o que era o ponto de vista de Jesus em relação a toda essa passagem que ele estava tendo ali, né? De acusação. E a frase que Jesus deixa para nós nesse Evangelho de João também é muito importante. Eu gostei muito disso. Quem é da verdade, escuta o testemunho de Jesus. Quem de nós que já estiver desejando o caminho da verdade, ver no testemunho, no ponto de vista de Jesus, uma rota, uma meta, algo para a gente realmente seguir com segurança, sem hesitar, né? Por mais que a gente tenha aí uns tropeços, o testemunho dele nesse momento faz com que nós tenhamos também a escuta maior para o que seja essa verdade, né? Como que é o caminho daquele que quer chegar a essa verdade? Kardec coloca ali que é através da abnegação. A abnegação é quando a gente se entrega e não resiste, né? É algo assim que realmente cai perfeitamente, a gente não opõe nenhuma resistência, nem de pensamento e nem de sentimento. Quando a gente entra com humildade, caridade e na prática da benevolência para com todos, procurando através de urces e espinhos e não através das flores. Essas urzes, eu não sabia o que era, eu fui procurar, porque é uma palavra para mim que eu não conhecia. É um arbusto, é um tipo de uma árvorezinha, tá? Então, assim, a gente sabe que para dar testemunho da verdade, vamos trazer isso para nós hoje, né? Como espíritas, como que nós vamos recolher flores o tempo todo? Não, né? Ainda não. Nós vamos passar pela fogueira, pela Inquisição, também não. Então nós já estamos um pouquinho mais confortáveis. Mas é seguindo o testemunho que a verdade do Cristo trouxe para nós, que realmente a gente vai conseguir entender melhor, né? Estar disposto.
É uma necessidade que requer de nós também uma vontade de dentro, né? Então, assim, para a gente meditar, a gente sabe que na meditação a gente consegue mudar até uma vida, né? Então, vamos meditar um pouquinho sobre isso. Porque só João que escreve sobre essa passagem, nenhum outro discípulo. Alguém faz ideia aqui? Alguém já se perguntou isso? Não, acho que fui só eu mesmo. Por que os outros discípulos não escreveram? Porque eles fugiram. Todo mundo debandou. Na hora que Jesus estava sendo preso, e que Pedro, então, cortou a orelha, né, de um soldado, que Jesus pede para os soldados: ó, vocês procuram a mim, a eles não, deixe-os ir. E nisso, bem, foi a palavra, né? Todo mundo, ó, zarpou, correu. Ninguém viu ninguém. Então, João escreve porque ele foi o que amparou Maria aos pés da cruz. Quem contou a história para ele? Maria. Como que Maria sabia de tudo isso? Porque ela, como mãe, ela seguiu aquele filho em todos os momentos. E ela chegava lá nesse sinédrio, ela ficava na porta, perguntava o que era ela. Ela falou: sua mãe dele, com tamanha autoridade que os soldados deixavam ela ficar. Ela seguiu Jesus em todos os momentos, com a firmeza, que eu não sei como ela, como mãe, aguentou, porque a gente teria explicado, né? E ela ficou firme. E João ampara ela quando ela está ali aos pés da cruz, porque também não tinha mais nenhum discípulo, só tinha João. E foi para ele que Jesus pede o quê? Cuida da minha mãe. E foi ele que cuidou dela e morou com ela até o dia que ela morreu, né? Então João é o único que escreve. Além do que também, João, ele era o mais jovem de todos, bem mais jovem. Ele devia ter seus 16, 17, 18 anos quando ele estava com Cristo. Os outros já eram mais velhos. E quando ele também ficou exilado na Grécia, né, que ele estava para morrer, Patmos, eu ia falar Patmos. Obrigada. Tentaram matar ele de 1000 formas, vocês conhecem a história também. Ele sempre saía ileso, ele convertia até os soldados porque tentavam de tudo e o cara não morria, né? Mas ele tinha inspirações e foi através dele que Jesus ditou o quê? O Apocalipse, né? Então, assim, essa passagem do mestre, com todos os requintes que tem, o que Jesus conversou com Pilatos, quem que falou para João? Foi o próprio mestre, porque foi ele que escreveu, só tem ele escrevendo, né? Todos eles saíram do horto. Aí também, eu vou falar um pouquinho de Pedro. A gente fala: nossa, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Olha só. Mas ele foi o mais corajoso. Sabe por quê? Porque quando todo mundo debandou, para ele negar 3 vezes é porque ele ia escondidinho lá no meio da multidão, mas ele foi lá espiar. Ele ia lá. Tanto que ele negou as 3 vezes que foi perguntado, mas ele foi o único. Ele não entrava nos locais, mas ele ia perto. Ele queria saber o que estava acontecendo. Então, de certa forma, ele mostrou ali já uma liderança, né, que ele ia ter depois com os próprios companheiros na casa do caminho, né? Nós, vamos meditar um pouquinho em nós, como nós consideramos esse reino de Deus. Será que ainda ele é algo muito externo a nós? Será que a gente ainda tem isso muito, existe, né, mas não é nosso, assim por diante. Será que nós tomamos um conhecimento superficial até dentro da nossa doutrina? A gente realmente, como espíritas, e vamos lembrar que a quem mais é dado, mais vai ser cobrado, né? Como espíritas, a gente está se dedicando a trazer esse reino de Deus para nós. Nós desejamos conhecer esse reino. Um dia nós vamos conhecer esse reino.
Onde que está esse reino, né? Em alguma morada. Você sabe que o Pai Nosso, ele repete, venha o nosso reino. Aí o reino... Milênios estamos. Aí a gente fala que o reino tem que vir a nós, e a hora que a gente tem uma dificuldade, o que a gente fala? Pai, me livra disso, né? Então, será que realmente a gente reconhece esse reino? Eu acho que eu não, tudo isso não. Eu estou falando por mim. Nós iniciamos já esse processo interno de desejar conhecer o reino de Deus. Nisso eu acredito que sim, senão não estaríamos hoje aqui, em pleno sábado, estudando sobre o reino de Deus, né? Será que nós conseguimos, mesmo que em pequenas vezes, levar uma noção desse reino de Deus ao nosso próximo, através da nossa fala, do nosso abraço, da nossa risada, do nosso silêncio, da nossa esperança, da nossa fé? Será que a gente já consegue atingir um pequeno patamar desse reino realmente já ser demonstrado até por nossas atitudes, né? A gente tem também uma mania de falar, nossa, aquele povo hebreu, judeu, que deixou isso acontecer. Mais uma questão para nós: será que a gente não tem ainda dentro de nós um pouco desse hebreu? Será que a gente ainda não traz no nosso arquivo espiritual esse lavar as mãos, né? Esse não enfrentar as verdades, esse questionamento perante a nossa postura com os outros, vir no centro espírita, ouvir palestra, fazer curso, dar passe? Gente, isso é fantástico. Mas nós espíritas temos que ser espíritas lá fora, né? Então, o testemunho da verdade a gente não dá aqui é muito fácil. Aqui é fácil sorrir, abraçar, dar tapinha nas costas, sentar junto, comer alguma coisa. Lá fora o que eu digo no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, entre os parentes difíceis, né, entre as situações difíceis, na vida financeira difícil. Então, assim, esse testemunho da verdade, precisamos tirar da nossa mente, desse psiquismo que fica às vezes travado, que o Ocidente é melhor que o Oriente. Porque nós estamos falando de todo o povo da onde? Do Oriente, né? Do Oriente Médio, da Palestina. Eles foram maus para Jesus. Será que nós não fomos? Onde as guerras maiores ocorreram com as cruzadas? Onde foram? Foi num complexo diferente. Então, assim, nós precisamos também ir tirando, porque Kardec coloca nesse estudo do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus, os hebreus, eles estavam inseguros naquela época. Eles ainda tinham na mente, assim, que eram os anjos, que eram seres sobrenaturais que iriam, né, vir. E veja como é interessante, se a gente fizer um paralelo, eles tinham os anjos, depois passaram para arcanjos, depois passando para querubins, serafins, todos eles resolvem o nosso problema, ou não é? Pelas tradições religiosas por aí. Mas será que são eles que resolvem? Será que a gente também não está inseguro nesse sentido? Se o reino de Deus ele começa em nós, então nós podemos com certeza realizar esse primeiro passo e não ficar esperando que venha um mentor falar com a gente, ou uma carta de algum parente falar com a gente. Nós ainda estamos presos a pequenas verdades e não damos razão para o propósito maior que o Cristo veio realizar aqui na Terra, que foi dar o testemunho de Deus, né, para nós. Então, assim, eles também acreditavam que eles iam ter recompensas pelos bens materiais, porque eles queriam aquisição de bens, né? Eles só pensavam na matéria.
Mas será que nós ainda hoje não temos que meio que até disfarçado, meio que misto com essa necessidade do ter, de fazer as coisas? Então, quanto mais eu tiver, mais eu vou ser agraciado por Deus. Se eu nasci rica, ou se eu puder ficar rica, enfim, será que eu não sou melhor? Porque o judeu rico daquela época, ele falava que eles eram os abençoados por aqueles, eu vou falar no nome de Deus, né? Foi Jesus que falou que podia chamar ele até de pai, porque eles falavam aquele, referindo-se a Deus, né? Mas eles achavam que os ricos realmente eles eram poderosos porque Deus facilitava isso para eles. Os pobres não eram, os pobres iam tudo para baixo do tapete porque não significavam nada. Para a gente também entender, Jesus coloca nessa passagem sobre o homem bom. Mas o que é ser bom, como Jesus colocou, né, nessa mensagem que ele trouxe? Será que nós chegaríamos a ser bons só em função de uma religião? Então, como que nós vamos trabalhar esse testemunho dentro de nós? E graças a André Luiz também, que ele traz para nós que nós estamos nessa evolução, não são só os anjos, os arcanjos, ou o filho dileto e predileto, né, como a gente ouve falar, o único filho de Deus é Jesus. Eu não sei vocês como se sentem, mas eu me sinto órfã quando ele fala assim, porque eu não sou filha dele, porque só aquele lindinho lá que é o predileto, né? Então, será que Deus faz distinção? Nós não teremos oportunidade nunca de sermos perfeitos, de um dia estarmos ocupando uma esfera crística, bilhões e bilhões de anos lá para frente, com certeza sim. Então, André Luiz nos coloca que a nossa evolução vai do átomo ao anjo. Então, por aí, a doutrina espírita vem também nos dar um alento muito grande, né? Vocês encontram todos esses conceitos nesses livros também, tá? Eu coloquei aí alguma fonte para vocês pesquisarem, se vocês quiserem. E tem uma referência grande que eu achei também. Ainda tem uns minutinhos, Anderson? Vocês encontram na passagem que ele fala: o meu reino de Deus não é deste mundo, né? Mas em algumas outras traduções vocês vão encontrar assim: o reino de Deus, o meu reino não é deste mundo agora. Ou então, ainda. É para a gente pensar. Porque ele falou, e a gente fica só com essa frase: o reino dele não é daqui, né? Então como que eu vou chegar lá? Mas ele fala também mais para frente, se vocês continuarem lendo até o fim do Evangelho de João, ele coloca: o meu reino não é agora de vocês. Isso significa que um dia será. Então, nesse testemunho desse reino de Deus, eu acho que a gente pode até mentalmente já falar: agora ainda não é, mas vai ser. É uma maneira de a gente ir incrementando na nossa mente o desejo, né, de ir em busca dessa verdade. Vocês encontram várias citações. Vocês encontram várias situações no Pão Nosso, no Livro da Esperança, no Boa Nova. Tem muita informação e realmente pelo nosso tempo aqui não iria dar, e eu também não vou ficar fazendo a leitura de tudo isso, porque no sábado à tarde, depois do almoço, é meio sonolento, né? Então vocês podem pesquisar, que vocês vão gostar bastante. Só de imaginar que esse reino agora, ele está e nós não podemos ir agora, eu passo, ainda não, mas eu chego lá, né? É uma forma da gente ir em busca dessa verdade o tempo todo, porque o reino de Deus, ele começa nesse instante aqui entre nós, dentro dos nossos corações, principalmente, se a gente permitir que assim aconteça, né? Pronto? Você faz.
Prece. Assim acomodados, envolvidos pela espiritualidade da casa, pelos mentores que se acercam de nós amorosamente, pelos nossos mentores individuais. Vamos sentindo dentro dos nossos corações que a palavra de Jesus, como testemunho da palavra divina, pode fazer presença e espaço. Que esse reino pode começar, mesmo que lentamente, dentro dos nossos corações, agora. Possamos, Mestre, tê-lo sempre como modelo, continuando com a sua verdade, com esse caminho da verdade, da vida que você nos mostrou. Pedimos que nos sustente e nos encoraje. Senhor, leve a nossa gratidão até o Pai, porque queremos agradecer o dom da vida, tudo que temos os sonhos, que as experiências na Terra possam acrescer a cada vez, a cada dia de nossas vidas terrenas, esse reino do Pai dentro dos nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e que possamos retornar às nossas casas melhores do que quando aqui